rei que eu vou fazer neste especial bolo rei que está a acontecer esta semana vai direitinho para os amantes de coco. E o que é que os amantes de coco costumam gostar? Daquele nosso bolo clássico das pastelarias, que é o pão de Deus, que é uma bolinha de brioche coberta com uma capinha de uma cobertura úmida de coco. Então o que é que eu fiz? Eu peguei nesta ideia do pão de Deus e criei um bolo rei de pão de Deus, um bolo rei de coco, ou se quiserem até o podem chamar de um pão de Deus gigante. Para este bolo rei diferente, mas muito delicioso, vocês vão precisar da nossa massa base de bolo rei que eu vos ensinei a fazer na semana passada neste vídeo aqui. Vejam o vídeo, vejam todos os detalhes da massa e nós vamos precisar desta massa depois da fermentação em bloco. Depois da fermentação em bloco, nós retiramos o ar da massa e voltamos a fazer uma bolinha. Além da massa, vamos precisar também daquela cobertura de coco característica dos pães de Deus. Essa cobertura de coco leva somente ovos, açúcar, coco ralado e manteiga. Para fazer é só numa tigela colocar os ovos e o açúcar, bater ligeiramente com uma vara de arame só para misturar bem os ovos e o açúcar e depois juntar o coco ralado e a manteiga derretida. Misturam muito bem e vocês vão ver que fica uma massinha bastante líquida. Vocês vão fazer esta cobertura com pelo menos em umas 2 horas de antecedência. Podem fazer logo a cobertura quando iniciam a fazer a massa, porque assim vai ter tempo dela firmar no frigorífico. Então colocam num recipientezinho, tapam com película aderente e levam ao frigorífico, como eu vos disse, umas 2 horinhas pelo menos, ou se preferirem podem até fazer isto com um dia de antecedência. Com a nossa cobertura de coco já firme, com a nossa bolinha de massa já prontinha a ser moldada, vamos moldar então este bolo rei de coco. Vocês agora têm 2 opções, uma mais rápida e menos gulosa e outra que não é que seja mais demorada, tem um passinho extra, mas que fica mais gulosa, porque esta cobertura de coco, além de ir por cima, nós vamos usá-la como recheio. Se vocês quiserem optar pela versão mais simples, o que vão fazer é pegar na vossa bolinha de massa e moldá-la numa coroa, como eu já vos ensinei a fazer tanto na receita do vídeo base como na receita do bolo rainha. Simplesmente vão fazer um buraquinho no meio e vão alargar esse buraquinho para fazer aquele formato típico do bolo rei. Depois deixam-no fermentar e antes de ir ao forno cobrem-no com a cobertura de coco. Eu vou optar pela versão um bocadinho mais rica, mais gulosa e para isso eu vou esticar a minha massa num retângulo que tenha mais ou menos 20 cm de largura por 40 de altura. A massa é super fácil de trabalhar, nem precisam de usar farinha e vamos esticá-la tal e qual como fizemos quando fizemos o bolo rei de canela. Só que vamos recheá-la de maneira diferente. Em vez de espalharmos toda a cobertura de coco como fizemos nesse bolo rei de canela, nós vamos colocar cerca de 1/3 da cobertura de coco num saco de pasteleiro. Vamos cortar a ponta do saco de pasteleiro de maneira a que fique bem grossa, uns 2,5 cm a 3 cm de largura e depois vamos numa das pontinhas, mas não logo à beirinha, deixem aí uns 3 dedinhos de borda e vão fazendo assim uma tira espessa desta pasta de coco. Isso vai fazer ali um recheiozinho concentrado de coco que se vai quase fundir com a massa, vai ficar a massa super úmida e vai ficar mais intenso a coco. Para dar o formato ao nosso bolo rei, vamos então com aquela massinha que deixaram de borda cobrir esta tira de coco e vamos enrolar como se fosse uma torta. Depois vamos unir as pontas formando então uma argola, uma coroa com o formato típico do bolo rei. Para que fique bem selado, abram ligeiramente e pincelem uma das pontinhas com ovo batido e enfiem a outra pontinha lá para dentro, pressionem bem, deem uns beliscões de maneira a selar bem, que é para o coco não sair e para estas 2 pontas não se abrirem quando a massa estiver a fermentar ou a cozer. Agora é só colocar esta nossa coroa recheada de coco num tabuleiro forrado com papel vegetal e deixar fermentar uma última vez antes de cozer. Esta fermentação deverá demorar mais ou menos umas 2 horas ou até que a massa duplique de volume. Eu aconselho-vos a que vejam todas as dicas que eu deixei no vídeo da massa base sobre as fermentações e antes de ir ao forno, então vamos pegar na nossa cobertura de coco restante e vamos espalhar muito bem por cima, não deve ficar muito espessa, espalhem-na de maneira uniforme e depois, se quiserem, podem pincelar a bordinha de massa onde não fica coco com o
com ovo batido, tanto nas laterais como no interior, para ficar um pouco mais douradinho. E então sim, levem ao forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos uns 25 minutos, ou até que o bolo fique todo douradinho, que a parte do coco já esteja sequinha e que a massa do bolo esteja firme ao toque. Assim que retirarem do forno, polvilhem abundantemente com açúcar em pó, que é o acabamento tradicional do pão de Deus. Vocês não podem imaginar o cheiro que fica em casa quando este bolinho sai do forno. E além do cheiro, esta textura deste bolinho rei, a parte do coco não se percebe muito bem porque é da mesma cor da massa, mas ela está lá, acreditem, e está lá muito bem. É para se comer estas coisas que o Natal foi inventado, estou convencida. Eu sei que eu digo que eles todos são bons, mas como é que pode não ser bom? Com este recheiozinho de coco, a massa está tão úmida, tão saborosa a coco. Esta parte de cima está úmida, mas a parte, o topozinho de fora está assim ligeiramente mais crocante. Se vocês gostarem de coco e de pão de Deus, não deixem de fazer este bolo rei de pão de Deus, este pão de Deus gigante, que eu tenho a certeza que vai ficar um miminho na vossa mesa de Natal este ano. Até amanhã com um novo bolinho tão delicioso como este. Tchau!